princípios da justiça, diz que todos têm direito à ampla defesa. A Record TV ouviu com exclusividade a juíza que foi acusada de racismo contra uma advogada no Fórum de Caxias. Ela garante que não cometeu crime contra ninguém. Veja. Acusada de abuso de poder e racismo contra a advogada Valéria Santos, a juíza leiga Ethel Tavares de Vasconcelos quebrou o silêncio e pela primeira vez falou com uma equipe de reportagem. Por que quase 2 meses após esse episódio, em que a sua imagem foi exposta publicamente, inclusive acusada de um crime grave, que é o racismo, Sim. a senhora vem a público para apresentar a sua versão? Porque existem regras. Havia um processo instaurado, processo administrativo disciplinar, a qual eu fui submetida, para analisar a minha conduta. Se a minha conduta foi ou não adequada, se eu infringi alguma regra, alguma norma. Se eu tivesse infringido alguma norma, eu seria punida e afastada das minhas atividades. Com a apuração das provas, com ampla defesa, contraditório, garantidos pela Constituição, apurou-se que eu não tinha feito nada, que eu era inocente. Ethel, houve crime de racismo? Em momento algum, de forma alguma. Nesse dia, eu estranhei, porque eu sempre trato as pessoas com muita cordialidade, com respeito, e em forma alguma eu desrespeitei a senhora Valéria. A confusão aconteceu no dia 10 de setembro desse ano, na sala do Juizado Especial Cível de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A advogada Valéria dos Santos está ao lado da cliente e discute com a juíza, que só atua em conciliações e não aparece nas imagens. Segundo a juíza, Valéria teria se alterado quando foi pedido a ela que apresentasse a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela não ficou satisfeita com o que eu relatei na sentada naquele dia. Porque o primeiro dia, no primeiro momento que eu tive contato com ela, que foi a primeira vez, eu pedi a identidade dela. E a identidade do advogado é uma carteirinha vermelha que a OAB emite. E ela disse para mim naquele dia que ela estava sem a carteira dela. E ela não concordou com isso. E nisso ela se altera e pede o delegado da ordem. Como eu disse que eu não ia retirar, ela parte para agressividade. Então ela chega perto de mim, ela sobe o tablado, cerra os punhos e exige que eu refaça a audiência. E eu já disse, eu não vou refazer a audiência. Nesse momento, eu fico com medo. Com a audiência já fora de controle, a advogada teria se recusado a sair da sala. Não encerrou nada. Não encerrou nada. Quem diz isso sou eu que encerrou. Nesse momento que a juíza leiga acionou um botão de emergência, chamou um representante da OAB e a polícia militar. Estou trabalhando! Eu pelo amor de Deus, trabalhando! Eu quero trabalhar, tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar! Eu quero trabalhar! Em seguida, a juíza se trancou no gabinete. Foi você quem pediu para que ela fosse algemada e presa? De forma alguma, nunca pedi isso. Eu simplesmente temi pela minha integridade física. Ela é uma pessoa alta, tem quase 2 metros de altura, tem 1,50 m. Então eu disse assim, eu não sei qual é a reação, o que vai acontecer. Depois de ouvir mais de 10 testemunhas, incluindo representantes da OAB e a própria advogada que se dizia vítima de racismo, a Comissão de Investigação do Tribunal de Justiça concluiu que Ethel não cometeu nenhuma irregularidade e pediu o arquivamento do processo. O Ministério Público Estadual também deu parecer favorável à juíza. Segundo a decisão, foi a própria advogada quem se chamou de negra. O documento destaca também que a decisão de algemar Valéria Santos foi única e exclusiva dos policiais militares e que não houve infração disciplinar por parte da juíza Ethel. Em nenhum momento após a acusação, Ethel foi impedida de exercer a atividade de juíza leiga. Apesar das 2 decisões favoráveis, ela ainda responde a um outro processo ético na OAB do Rio, em que a conduta dela é investigada. As consequências desse processo, que corre em sigilo, podem gerar a suspensão ou a cassação da carteira profissional,
da advogada. Desde o episódio, a juíza vem recebendo várias ofensas pelas redes sociais. Nas postagens, há quem fale em abuso de poder, racismo e conduta arbitrária. Eu não vejo nenhuma atitude minha que tenha sido, assim, contrária aos bons costumes, às normas. Eu sou uma pessoa correta. A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro considera a decisão de inocentar a magistrada uma farsa.